वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाखजगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतातिहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमुनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्वामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chiro Gaura Janasrayo Vishwagurum Guru Gaura Kishora Kodashwaparam Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Chiro Gaura Janasrayo Vishwagurum Guru Gaura Kishora Kodashwaparam Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que nós recebemos tudo de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur é o pioneiro de toda a Sarasvati Gaudiya Sampradaya, ou podemos dizer como um todo a sociedade Gaudiya. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que nós recebemos tudo de Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. A única coisa que nós precisamos fazer é seguir um guru genuíno e fazer bhajan e estudar todos os escritos, pois pela misericórdia de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur nós podemos ter tudo. Se nós não entendermos o que é Kripa, o que é misericórdia, na verdade, então nós vamos começar a brigar e discutir uns com os outros. Na verdade, vocês podem se lembrar quando Ishvara Puripada estava desfrutando de toda a misericórdia de Madhavendra Puripada. Então, pela misericórdia de Madhavendra Puripada, tudo se manifestou no coração de Ishvara Puripada. Isso é o que significa o canal preceptoral, ou seja, por meio do Guru, todo o poder desce para o discípulo, ele não desce diretamente. Ele desce apenas para um discípulo que tem rendição, Sharanagati, não do contrário. Então, pela misericórdia de Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, porque Guru Vaishnavas são autorrefulgentes, então pela misericórdia de Satchidananda Bhaktivinoda Thakur nós podemos entender o que ele quis nos dizer. Porque Vani Swarupa, a Vani Swarupa, ou seja, as instruções de Srila Bhaktivinoda Thakur são o fator mais importante. A Vani Swarupa ela é tão importante que, sem entender a Vani Swarupa de qualquer Guru Vaishnava, a gente não pode cantar as glórias deste Guru Vaishnava. Quando a gente pode ver a verdadeira Vani Swarupa de um Vaishnava, apenas então é possível que a gente possa cantar as glórias deste Vaishnava. Eu posso falar filosofia seca, mas este não é o procedimento, porque não vem de uma realização pessoal. Então, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur é o pioneiro de toda a sociedade Gaudiya. Mas, na verdade, pelo desejo de Bhaktivinoda Thakur, pelo desejo de todo o Guru Varga anterior, de Jagannatha Das Babaji Maharaj, pelo desejo de Gorakshara Das Baba, de todos os associados eternos do próprio Gauranga Mahaprabhu, nós temos Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur como Jagat Guru, um mestre universal. Então, somos muito afortunados por termos ele como Jagat Guru, que iniciou a Gaudiya Mata. Na verdade, não iniciou, ele trouxe a Gaudiya Mata
do mundo transcendental convidou a Gaudiya Mata para vir e distribuir misericórdia para as pessoas comuns. Agora, as pessoas podem perguntar: quem tornou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada um guru? Para que a gente diga que ele é um Jagat Guru, quem o fez guru? A gente pode ver que nesse mundo material, alguém é tornado um guru por eleição, ele é escolhido por alguém, mas na maioria das vezes a gente pode ver que esse procedimento ele é falho, esse procedimento não é científico. É por isso que Prabhupada muitas vezes disse que Sadguru, um guru genuíno, nunca pode ser eleito. Um guru nunca pode ser eleito, escolhido por meio de uma eleição. Guru é algo autorrefugente. Então, Prabhupada nunca mostrou nunca seguiu este procedimento. Então, alguém pode questionar quem tornou Prabhupada um guru. Então, nós podemos dizer que o próprio Chaitanya Mahaprabhu o tornou guru. Eu já disse para vocês todos que quando Srila Prabhupada estava cantando, fazendo aquele voto de cantar 1 bilhão de santos nomes, então Gauranga Mahaprabhu e todos os seus associados apareceram e deram a instrução para que ele atuasse como um acharya. Se vocês ainda não acreditam, eu posso lembrar vocês que eu já disse em outro Harikatha que um dia Srila Gorakshor Das Babaji Maharaj começou a dar todas as partículas de poeira de seus próprios pés de lótus para Prabhupada, passar no corpo de Prabhupada. Então, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que ele recebeu Satyarya Abhishek, esse banho cerimonial de Srila Gorakshor Das Baba. Enquanto o próprio Krishna diz que ele diz: eu gostaria de receber este Abhishek, esse banho dos pés de lótus dos Vaishnava. Então, este procedimento de Abhishek é 100% perfeito, nós não devemos duvidar disso, devemos acreditar firmemente nisso. Então, no dia que Srila Gorakshor Das Maharaj deu todas as partículas de poeira de seus pés de lótus na cabeça de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada e falava: meu Prabhu, meu Senhor, chamava ele assim, né? Então, nós devemos nos lembrar que essa foi uma abhisheka, um banho cerimonial excelente, que estava dessa maneira permitindo-o de sentar na cadeira de um acharya. Então, embora Prabhupada seja um associado eterno de Gauranga Mahaprabhu, as pessoas podem brigar comigo, por isso eu dou esses exemplos, que ele recebeu esta abhisheka muito tempo antes. Também posso provar que Srila Satyananda Bhaktivinoda Thakur quis torná-lo um acharya incomparável, quis provar que este Bimala Prashada Sarasvati, Bhaktisiddhanta Sarasvati, é um acharya incomparável. Então, temos essa abhisheka de Srila Gorakshor Das Babaji Maharaj por meio dessas partículas de lótus, e Satyananda Bhaktivinoda Thakur quis dar a sua abhisheka por um outro procedimento especial. Qual é esse procedimento? O procedimento é: Srila Bhaktivinoda Thakur quis dar para ele algumas responsabilidades especiais, que eu posso falar gradualmente. Gostaria de falar de algumas pregações especiais que Prabhupada deu em alguns locais especiais. Então, quais são essas instruções que ele recebeu de Srila Bhaktivinoda Thakur? Isso eu quero dizer. Bhaktivinoda Thakur quis provar por meio dessas instruções que ele era, Srila Prabhupada, um Jagat Guru, um acharya incomparável. Se ele não fosse um acharya incomparável, único, se ele não fosse um enviado pelo próprio Mahaprabhu, então como Srila Bhaktivinoda Thakur teria dado este tipo de instrução especial para ele?
para Srila Prabhupada, algo que é impossível de se realizar. Então, primeiro, Srila Bhaktivinoda Thakur deu a instrução de que ele deveria reestabelecer o verdadeiro e científico procedimento do Varnashrama Dharma. Ele deveria restabelecer o Vishwa Vaishnava Raj Sabha, Assembleia Vaishnava, Mundial Vaishnava. E ele deveria iniciar, sob a orientação de Nityananda, o Dhamma Parikrama, que é a melhor maneira de distribuir misericórdia para as almas condicionadas. Então, ele deu essas instruções que são impossíveis para qualquer pessoa comum cumprir. Então, sem ter um candidato já escolhido pelo próprio Mahaprabhu, Srila Bhaktivinoda Thakur nunca teria dado esta ordem. Então, esse é um procedimento científico pelo meio do qual a gente pode entender que Prabhupada é o Jagadguru, Paramahansa Jagadguru. Enquanto Parikshit Maharaj, na verdade, Uddhavaji Maharaj, na frente dele, Sri Krishna disse, Uddhava, Acharya mam vijanyat nava manneta karhichit namartha buddha asuyeto sarvadeva mayo guru. Eu já expliquei muitas vezes este sloka. Hoje eu não tenho tempo. Mas o que Krishna Bhagavan está falando na frente de Uddhavaji Maharaj? Acharya mam vijanyat. Tenha cuidado, eu sou o Acharya. Eu estou me manifestando na forma do Acharya neste mundo material para libertar todas as almas condicionadas. Então, este é o procedimento por meio do qual a gente pode entender quem é um Jagadguru, quem é um Guru ordinário, um Guru condicionado, quem é um Guru universal. Este é o procedimento. Mas muitas perguntas podem vir. Aqueles que estão ocupados com interpretações lógicas podem colocar milhares de perguntas na minha frente, mas, pela misericórdia de Guru Prabhupada, eu posso responder todas as suas perguntas, se as suas perguntas não fossem más intencionadas, né? Ou seja, se alguém quiser me perguntar se alguém é ruim, alguém é bom, eu não quero responder esse tipo de pergunta. Eu apenas quero responder aquelas perguntas relacionadas ao seu bhajana. Quero estabelecer o Siddhanta. Alguém pode ir contra mim, mas por que eu deveria me preocupar com isso se eu tenho meu protetor, que é Nityananda Balaji Maharaj? Então eu não tenho nenhum medo de falar a verdade absoluta. Então alguém pode perguntar, Maharaj, quem é o Gurudeva de Parikshit Maharaj? Eu já disse isso. Prabhupada diz, qual o significado de Diksha? Diksha significa entender Sambandha, Abhideya Prayojana e praticar Bhakti. E este procedimento foi feito por quem? Shukadeva Goswami. E Parikshit Maharaj era o candidato. Então era o melhor candidato. E como eu posso falar isso? Que Parikshit Maharaj foi 100% iniciado por Shukadeva Goswami? Como eu posso dizer algo assim? E de maneira científica, sim, posso dar 100% todas as provas. Então, por meio do Bhagavata Katha, seja ouvindo o chamado Bhagavatam, Shukadeva Goswami deu para ele todo o Sambandha, Abhideya Prayojana. E também está escrito no horóscopo de Parikshit Maharaj. Está escrito sobre Parikshit Maharaj no horóscopo dele. E no Bhagavatam, a gente pode ver essa palavra 3 ou 4 vezes, os Rishi Munis falando Esho Mahabhagavatam. Ou seja, ele é um Mahabhagavatam, um grande devoto. Então, quando Parikshit Maharaj estava fazendo perguntas para Shukadeva Goswami, isso se chama Atma Jigyasa. É o procedimento científico e é o que prova que ele foi iniciado por
Shukadeva Goswami. taking initiation. Então, a primeira questão é, antes de receber iniciação, They are followed by so many institution, organization. o procedimento que eu não estou interessado no procedimento que várias outras instituições estão seguindo. Quero ver os documentos. Então, o primeiro de tudo é Tata Jigyasa. Athoto Brahma Jigyasa. Ke ami kene more jare topotroy, iha nahi jani koiche more hitoy. Those are all Tattva Jigyasa. Essas são as perguntas Tattva Jigyasa, if there is not at all Tattva Jigyasa. sobre quem sou eu, por que eu estou sofrendo neste mundo. Come. Mas se você não tiver esse Tata Jigyasa, se você quiser convidar qualquer pessoa, venha, eu posso iniciar para provar que você é muito misericordioso. As Jagadguru. Né? Você pode iniciar centenas, milhares de pessoas, mas eu não vou te aceitar como um Jagat Guru, porque eu estou seguindo os documentos. Nós não somos seguidores cegos, nós temos documentos, nós temos Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, então ninguém pode nos enganar. Então, se centenas de milhares de pessoas se iniciarem, isso não é uma prova que a pessoa é um Jagat Guru. Tem pessoas tolas por todo o mundo, elas estão sendo enganadas. Elas não conseguem entender o que é bom, o que é ruim, estão fazendo tantas perguntas tolas na minha frente. Então, o primeiro ponto é que Parikshit Maharaj estava fazendo perguntas, Tattva Jigyasa, para Shukadeva Goswami. Atho prichami sansiddhim jaginam param guru purushasya hayatkaryan miyamanasya sarvata. It is called actually Tattva Jigyasa. Isso é o que significa Tattva Jigyasa. Tattva Jigyasa. E depois disso, qual é a prova que Shukadeva Goswami aceitou ele como um discípulo? Talvez Parikshit Maharaj estava pronto para aceitá-lo como um guru. Mas se Shukadeva Goswami não aceitasse ele como discípulo, como eu posso falar também a história de Ekalavya para provar este ponto, são questões científicas. Se você estudar milhares de anos apenas por livros, você não vai entender, porque este é o Siddhanta de Prabhupada e Guru Varga. Se você estiver desfrutando da misericórdia do Guru Varga, então você pode entender. Do contrário, muitas dúvidas e ansiedades vão surgir dentro do seu coração. Então eu quero dar os documentos por meio dos quais vocês possam entender que não apenas Parikshita o aceitou como um guru. Sim, ele aceitou ele como um guru, prestou reverências prostradas, mas não apenas isso, mas também Shukadeva Goswami o aceitou como um discípulo. Porque Parikshit Maharaj é o maior discípulo. Parikshit, esta palavra significa testado e aprovado, como o departamento de controle de qualidade. Quando esse departamento de controle de qualidade dá uma estampa num produto, fala, foi testado e aprovado. Esse é o significado da palavra Parikshit. Então ele foi testado por Shukadeva Goswami e aprovado. E como eu sei que Paramahansa Acharya, aquele maior dos Paramahansas, que não tem interesse em nada deste mundo, nem veste nenhuma roupa, este tipo de Paramahansa, como é possível que ele possa aceitar este rei, Parikshit Maharaj? Eu posso dar os documentos. Shukadeva Goswami diz: krito loko hito nipaha atmavid sanmato pungsam sratavyadi sujaparaha. What do you mean by this sloka? O que você quer dizer com este verso? Shukadeva Goswami está dizendo: ó Rajan, ó rei, a sua pergunta é excelente. Isso significa que Shukadeva Goswami o aceitou como um satshisha, um discípulo verdadeiro. Krito loko hito nipaha atmavid sanmato pungsam sratavyadi sujaparaha. Excelente a sua pergunta. Por meio dessa expressão do coração,
Nós podemos ter essa certeza que Paramahansa Gurudeva o aceitou como Sadshishya, um discípulo verdadeiro. Então não tentem discutir, é 100% certo que Srila Gaura Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur e todo o nosso Guru Varga, não apenas isso, mas também todos os associados de Gauranga Mahaprabhu e o próprio Chaitanya Mahaprabhu o apontaram como um representante do Senhor Supremo. Então somos muito afortunados por ter Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami como o Jagat Guru. Somos muito afortunados, somos muito afortunados. Nós não podemos nem imaginar o quanto. Mesmo assim, nós dissemos que estamos tão desafortunados, porque até hoje a gente não consegue entender, não consegue perceber que tipo de conquista a gente tem na nossa vida por ter recebido Prabhupada como Jagadguru. Mesmo assim, nós vamos perder tudo isso por conta de uma pratista pessoal. Nós estamos descendo a um nível tão baixo que estamos vendendo a nossa sampradaya por uma simples pratista. Somos tão contaminados, tão impuros, que nós podemos vender a nossa sampradaya, vender a nossa Vani Vaibhava, podemos vender os livros secretamente para outras pessoas. Então somos grandes demônios, nós vamos perder, somos tão desafortunados. Vamos vender todos aqueles documentos secretos para algum outro grupo, aqueles que são contrários a Gaudiya Mata, contrários a Prabhupada. Então tudo bem, nós somos tão desafortunados que, embora tenhamos essa suprema boa fortuna de receber do Senhor Supremo esse Jagadguru, nós vamos perder tudo. Então, eu tenho que dar estes documentos que eu ouvi diretamente. Não é uma história que eu ouvi diretamente, que um dia Srila Prabhupada estava lá dentro da Chaitanya Mata no Bhajana Kutir e Paramananda Prabhu serviu prashada para ele, 12:30, e era o sistema que ninguém poderia ver Prabhupada tomando prashada. Ninguém poderia ver Prabhupada descansando e ninguém podia ver Prabhupada Sauchalaya no banheiro. Este era o sistema estabelecido por Prabhupada. E eu também gosto de seguir este procedimento, eu fico com vergonha. Eu não gosto de tomar prashada na frente das pessoas. Não, claro, na frente de devotos mais íntimos, não tem problema, mas Prabhupada quis manter este procedimento porque algumas pessoas podem desenvolver uma ideia mundana. Então, Prabhupada costumava tomar prashada secretamente. E isso está nos Shastras também, na sociedade de Vaishnavas, isso é bem sabido, que essas 3 atividades de um sadhu não devem ser feitas na frente das pessoas, quando é um sadhu genuíno. Não estou falando de pessoas comuns. Mas, então, quando um sadhu está tomando prashada, ele deve tomar prashada em silêncio, solitariamente, né? Quando o sadhu está descansando um pouco, ninguém deve ver. E quando o sadhu vai para o banheiro, ninguém deve ver. Este é o sistema. Porque, de alguma maneira, as pessoas podem desenvolver alguma concepção material. Isso é muito perigoso. Eu já disse, esse verso que está falando, não desrespeite, não veja ele como um homem comum. Se alguém desenvolver esse entendimento mundano sobre Guru Vaishnava, isso é muito perigoso. A pessoa pode cair. Então, nesse dia, Paramananda serviu prashada para Prabhupada e Paramananda saiu, fechou a porta. E Prabhupada não tomou o prashada. Ele apenas ficou olhando para a janela, olhando do outro lado da janela por um longo tempo. Prabhupada pensando em alguma coisa. Depois de meia hora, Paramananda Prabhu novamente entrou no quarto
e perguntou, ele ficou impressionado. Ei, Prabhupada, por que você não tomou prashada? Eu te dei há tanto tempo para servir, né? Prabhupada olhou para Paramananda e Paramananda perguntou, o que você está pensando? Parece que você está ansioso. Prabhupada olhou para Paramananda e disse, quando Paramananda perguntou, Prabhupada, o que você está olhando no jardim? E Prabhupada disse, eu estava vendo quão desafortunados qual má fortuna vocês estão criando em suas próprias vidas. Todos vocês estão queimando a sua oportunidade. আমি দেখছি in Bengali, Prabhupada speaking, আমি দেখছি তোমাদের কপালটা কতটা পুড়েছে। মানে how your bad luck, you are going to burn up your lucks. Como vocês são desafortunados por estarem queimando a sua boa fortuna. É isso que eu estou vendo. Por meio dessa expressão, vocês podem entender o que Prabhupada quis dizer. Prabhupada pôde perceber que algum dia viria esta situação onde todos estariam brigando por uma pratista, um reconhecimento. Elas poderiam brigar uns com os outros simplesmente por alguma pratista, vender todos os livros. Como a própria Jadavansha, a dinastia dos Yados, vocês sabem, ninguém pode destruir a dinastia dos Yados. É por isso que Krishna, Bhagavan, arranjou a destruição da dinastia Yadu por meio de um truque, para que ninguém pudesse entender, por meio de uma maldição de Sadguru Vaishnava Rishimuni. Foi por meio de uma maldição, nada além. Então, na verdade, é tudo o desejo de Krishna. Krishna... Então, nós sentimos muito, somos muito afortunados, mas ao mesmo tempo estamos queimando, desperdiçando essa boa sorte. Somos tão afortunados que não podemos comparar a nossa sorte nem mesmo com um rei dos céus. Somos mais afortunados ainda do que o rei do céu, porque o rei do céu, ele também é um rei material. Mas nós temos o privilégio, nós temos a facilidade de ficar em Nova Dvipdam, nós temos a facilidade, a oportunidade de seguir Bhaktivinoda Thakur, temos a oportunidade de seguir Srila Prabhupada. E é por isso que é a maior das sortes, porque aquele Indra Maharaj, ele mesmo costumava chamar Srila Bhaktivinoda Thakur no céu para discutir algo, para descobrir uma conclusão. Da história de Bhaktivinoda Thakur, a gente sabe essa história, que um dia Srila Bhaktivinoda Thakur estava cantando Harinam e ele foi para o outro mundo. Ninguém entendeu, ele estava ali como inconsciente e depois de um tempo as pessoas chamaram ele e ele voltou e ele perguntou, por que vocês me chamaram? Por quê? Porque Indra, ele me chamou, ele estava confuso sobre algum ponto, então ele me chamou lá para resolver uma questão. Então vejam, como nós somos afortunados. E aquele Bhaktivinoda Thakur, na verdade, ele é Nadia Prakash. Por quê? Nadia Prakash não é uma revista? Sim, eu sei que é uma revista, mas nós damos esse título para Bhaktivinoda Thakur porque, pela ordem de Tarakeshwara Mahadeva, pela ordem do Guru Varga, Bhaktivinoda Thakur começou a fazer bhajana, o bhajana de descobrir o Dham. Bhaktivinoda Thakur conseguiu descobrir o Yoga Pit, tudo. Temos os documentos, até de acordo com mapas geográficos, documentos históricos, o Dharma, Shastras. Foi 100% provado que ali é o Yoga Pit, ali era Mayapur, ali é todo o Dham. E é por isso que o nome de Bhaktivinoda Thakur
Nós somos afortunados de dar este nome, porque Nadia Prakash, Prakash significa desvelar o mistério, ou seja, revelar. Então, Bhaktivinoda Thakur foi o primeiro a revelar o mistério do Dham diante de nós. Embora nós saibamos que Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj também estava dançando ali no local do Avirbhava, do nascimento de Gauranga Mahaprabhu. Jagannatha Das Babaji Maharaj, com 125 anos, dançando como uma criança, tão leve, dançando como um esportista, ou até mais animado que isso. Dançando, cantando Harinam, Kirtana, cantando as glórias do Senhor Supremo. Então todos compreenderam, incluindo Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele falou: agora o meu esforço foi bem sucedido porque Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj deu o certificado que este é o local do nascimento de Gauranga Mahaprabhu. Dessa maneira, tem muitos documentos por meio dos quais a gente pode provar que Bhaktivinoda Thakur é o pioneiro da Gaudiya Mata, da Sarasvata Gaudiya, da sociedade Gaudiya como um todo. E ele é conhecido como Nadia Prakash, o revelador de Nadia. E Bhaktivinoda Thakur quis provar que Prabhupada é o Jagadguru por meio de algumas instruções. Se ele não fosse Jagadguru, como Srila Bhaktivinoda Thakur teria dado essas instruções para uma pessoa comum? Se ele não fosse Jagadguru, Prabhupada não, Srila Bhaktivinoda Thakur não teria dado essas tarefas dificílimas para ele. Então, todas as discussões estão terminadas. Mas se vocês quiserem outro exemplo, eu posso dar. Posso dar o exemplo que muitas pessoas perguntam: quem é o guru de Sanatana Goswami? Então as pessoas estão ocupadas com esses conflitos, são tão contaminadas. A mente está sempre vagando num lago sujo de fezes e urina. Então eu tenho que responder, embora nós saibamos dos escritos de Srila Sanatana Goswami Pada, ele escreveu Vidya Vachaspati Gurur Me. Meu guru é Vidya Vachaspati. Né? Srila Sanatana Goswami escreveu isso. Mas se eu disser que existe um Sankirtana, um Kirtana, eu acho que é de Srila Lochana Das Thakur, eu posso falar algum dia, eu estou cantando este Kirtana também. Ha Prabhu Sanatana Gauro Porivaro Sabe Mili Bancha Purno Karo Yamaro Sirupero Kipa Jeno Amapoti Hoyo Se Podo Sampodo Jaro Sei Mahasoyo. Este Kirtana. Então, este Kirtana é maravilhoso. E ali está escrito uma dica muito secreta. Haha Prabhu Sanatana Gaura Parivar. Gaura Parivar significa que ele é um membro da família de Gauranga Mahaprabhu. Gaura Parivar. Sim. Por que está escrito isso? Tem algum documento científico? Sim. Quando Sanatana Goswami Pada estava em Varanasi, ali naquela ocasião, vocês podem se lembrar que Srila Mahaprabhu começou a falar todos os tátuas secretos. E todos os tátuas a gente pode separar em 3 partes: Sambandha, Abhideya e Prayojana. Então, o que você quer dizer por Diksha? Preste atenção no que eu estou querendo dizer. É algo muito científico. Mahaprabhu quis dizer tudo em detalhes sobre Sambandha, Abhideya e Prayojana. E não apenas isso.
Sanatana Goswami fez aquela pergunta that ke ami kene more jare tapotroy yahan nahi jani koi che more hitoy. Ele perguntou para Prabhu, Prabhu, quem sou eu? Qual é a minha identidade? Eu não sei. Por favor, tente me explicar isso. Why this kind of material, three modes of nature giving me pain? Actually, Sanatana Goswami. Por que eu estou sofrendo com os três modos da natureza material? There is no possibility that Sanatana Goswami going to suffer in this material world. Então, assim, na verdade, não tem nenhuma possibilidade que Sanatana Goswami esteja sofrendo neste mundo material. Ele é um associado eterno de Gauranga Mahaprabhu. Mesmo assim, ele está atuando como um sadhisha, um discípulo genuíno. Isso se chama Atma Jigyasa, ou seja, se questionar sobre a sua própria alma, a sua identidade. Então, apenas depois de Atma Jigyasa, essa é a regra. Apenas depois de Atma Jigyasa, um Gurudeva pode dar iniciação para um discípulo. Quando o discípulo não faz nenhuma pergunta, quando o discípulo ainda não desenvolveu essa auto-indagação, neste caso, a sua diksha não vai ser bem sucedida. Então essas são as perguntas, Atma Jigyasa, Tattva Jigyasa, que é ami, que é amai. Essas são as perguntas. Então, a pessoa deve ter este anseio intenso para entender a resposta, para saber a resposta dessas perguntas. Só então ela pode ser um discípulo genuíno. Mas hoje em dia, as pessoas querem provar, nós somos mais misericordiosos do que os acharyas anteriores, por isso que nós damos dikshas a todo mundo. Mas eu já disse outro dia, se o Gurudeva, para ele salvar as outras pessoas, ele cair, seja, talvez ele caia na frente das pessoas, ou talvez não, seja secretamente, ele tem algum apego material. Neste caso, essa diksha é inútil, porque ele mesmo vai cair e os discípulos também vão se desviar. Então, posso falar agora sobre o caso de Ekalavya, o segredo por trás da história de Ekalavya. Então, primeiro de tudo, é necessário ter essa auto-interrogação. Mas sem nenhuma auto-indagação, eu posso trazer você da Inglaterra e te tornar uma gopi? Este não é o procedimento. Eu trago você da América, da Austrália e te torno uma gopi imediatamente. Então, eu tenho uma fábrica de gopi. Este não é o procedimento dos Shastras. Então, não estamos interessados neste procedimento sarradia. Então, o primeiro ponto é se realmente há alguma autoindagação lá, e se não há essa autoindagação, se o coração está contaminado, cheio de matéria, se você der diksha para tal pessoa, você está criando milhares de vezes mais problemas no mundo. Porque se você mesmo tem o vírus corona e vai dar este vírus corona para a pessoa, você vai infectar o mundo inteiro. E o que o Sadhguru faz? Por todo mundo. Se Prabhupada fizer apenas um discípulo, esse único discípulo é mais do que o suficiente para balançar todo o mundo. Isso não é uma história. Veja bem, isso não é uma história, está escrito. Que é o veredicto. O veredicto de todos os Vedas que um discípulo pode balançar o mundo inteiro. É por isso que Srila Gaura Das Maharaj aceitou um único discípulo que pode balançar todo o universo. E o nome dele é o Prabhupada. Então nós podemos falar sobre isso. É algo muito secreto, na verdade. Então, Srila Gaura Das Maharaj deu Diksha. Então, não é o procedimento, se você der Diksha sem a pessoa ter essa autoindagação, você está criando mais problemas na sociedade. Mas vamos lá, você tem que seguir Srila Sanatana Goswami, você está quebrando as regras estabelecidas pelos acharyas e pelo Vishnu Vaishnava Raj Sabha. Você já disse qual é o dever
do Vishwa Vaishnava Raj Sabha. Isso não é uma brincadeira. Né? Essa associação que pode controlar todos os Vaishnavas de todo mundo, que tipo de poder a pessoa tem que ter? Por que Parikshit Maharaj, por que Prithu Maharaj puderam, né, controlar todo mundo? Qual é o segredo? Se alguém perguntar, eu posso dizer, Ambarish Maharaj. Como era possível Ambarish Maharaj controlar todo mundo? Simplesmente porque eles são grandes devotos, eles têm imensa Bhakti. Bhakti é Shakti, Bhakti é a força. É por isso que Parikshit Maharaj, é por isso que Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj foram bem-sucedidos, enquanto você não é bem-sucedido em controlar nem sua esposa e seus filhos. Talvez haja 5 membros na sua sociedade, você talvez é o marido, o pai, e você não consegue controlar nem a sua pequena família porque você não tem Bhakti. Então veja o poder de Bhakti. Bhakti pode te dar a força para controlar o mundo inteiro. É por isso que o mundo inteiro pode vir e receber Diksha de um Sadguru Acharya, de um Mahabhagavata. Ele pode dar iniciação, um Goswami, um Sadguru Acharya, um maior Acharya, pode dar iniciação para todo mundo. Mesmo assim, ele não vai cair. Esta é a posição de um Acharya. Esta é a posição incomparável, excelente de um Acharya. Tentem entender este ponto. Então, a menos que haja essa autoindagação dentro do coração da pessoa, Prabhupada jamais daria iniciação para ninguém. E também, eu gostaria de provar aquele ponto que eu comecei e ainda não respondi completamente. Haha Prabhu Sanatan Gaura Paribar. Gaura Paribar significa, embora nós saibamos que Sanatana Goswami falou que o seu guru é Vidya Vachaspati, e ok, Vidya Vachaspati também é um associado de Gauranga. Vidya Vachaspati é o irmão de Sarvabhauma Bhattacharya. Ok. Mas a questão fundamental aqui, vocês devem ouvir com muita atenção, é que quando Mahaprabhu deu todo o conhecimento da verdade sobre Sambandha, Abhideya Prayojana para Sanatana, embora nós saibamos que Sanatana é um associado eterno de Gauranga, mesmo assim, Sanatana colocou essa Atma Jignasa para Mahaprabhu, que ami, que amai, Jaritapatrai, e Mahaprabhu deu para ele Sambandha, Abhideya Prayojana Tattva. Isso é Diksha. Então nós podemos saber também que secretamente Mahaprabhu iniciou o Sanatana por meio de Sambandha, Abhideya Prayojana. Embora seja regra que o Senhor Supremo nunca pode atuar como Guru, a gente pode dizer isso, né? Que Krishna é o Senhor Supremo, mas ao mesmo tempo ele nunca inicia ninguém. Mahaprabhu nunca vai iniciar ninguém diretamente. Não é o dever do Prabhu, não é o dever do Senhor Supremo. A linhagem de guru-discípulo sempre vai iniciar por outra pessoa, como Krishna deu a instrução primeiro para Brahma. Primeiro foi Brahma. Então, Brahma recebeu essa realização espiritual. Mas, neste mundo, a gente nunca vai ver algum documento dizendo que Krishna iniciou alguém, ou Gauranga iniciou, ou Rama, sempre por meio de Vishnu Swami, ou Madhvacharya, Ramanujacharya, Nimbarkacharya. Ou seja, para começar uma sampradaya não é o dever do Senhor Supremo. Então, Vyasadeva Goswami deu Diksha para Madhvacharya.
we can find that actual, is getting from there. We have document. So Krishna is the Chaturmukhi, can sing, but actually to start one sampradaya it is not duty. So usually Bhagavan not going to give Então, diksha. usualmente, Bhagavan não dá diksha para ninguém diretamente. Essa não é a regra. Então, Chaitanya Mahaprabhu, por meio deste procedimento de falar Sambandha Abhideya Prayojana Gyana, nós podemos sentir que Mahaprabhu está dando diksha secretamente para Sanatana Goswami. É por isso que no Kirtana, Lochanadas Thakur, eu acho que é um Kirtana de Lochanadas Thakur, posso checar e confirmar para vocês. Eu estou cantando este Kirtana usualmente. Actually it is written at in the Kirtan it is written Haha Prabhu Sanatana Gaura Parivar. So this means, e está escrito Haha Prabhu Sanatan Gaura Parivar. Ou seja, ele está no Parivar, na família de Gauranga Mahaprabhu. E quem é o Guru de Rupa Goswami Pad? Sanatana Goswami deu iniciação para Rupa Goswami. Então a gente não quer discutir muito esse ponto agora, que levaria muito tempo. Então nós podemos voltar agora à nossa questão original. Como nós podemos entender que Bhaktivinoda Thakur está declarando que Bimala Prasada Sarasvati é o Jagat Guru por meio de algumas instruções dadas por ele. Então, eu posso tocar algum ponto hoje e amanhã eu posso falar em detalhes sobre Ekalavya. Qual era o defeito de Ekalavya? A maioria de nós queremos provar que eu sou discípulo de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eu sou discípulo de Srila Bhakti Keshava Maharaj, mas a sua genuinidade, se você é genuíno, isso pode ser provado por meio do seu Vani Seva. Porque o nosso Swarupa Gosai, Swarupa Gosai é o nosso chefe principal, selecionado por Gauranga Mahaprabhu. Então, Swarupa Gosai, ele tem uma pedra, seja no ourives, aquele que mexe com ouro, ele tem uma pedra especial, em bengali se chama Koshtipatra. Ele tem uma pedra especial que ele esfrega o ouro nesta pedra e ela mostra quanta pureza tem nesse ouro. Então, o nosso Swarupa Gosai, ele tem uma pedra especial que se chama Pedra do Siddhanta Vichar, para mostrar quem é falso e quem é verdadeiro. Então, se eu não tiver o certificado de Swarupa Gosai, se eu não tiver o certificado do Guru Varga, Guru Deva, Prabhupada, então eu não posso provar que eu sou genuíno. Talvez eu seja falso. Então, Swarupa Gosai é o maior chefe, maior líder, que pode testar o nosso humor de serviço, ou a nossa falsidade, ou a nossa sinceridade. Ele pode testar muito facilmente. Swarupa Gosai. E se alguém não passar pelo teste do Siddhanta Vichar de Swarupa Gosai, ele não vai receber nenhum certificado de Jagat Guru ou de Goswami. Por isso que eu posso falar amanhã em detalhes. Então, Maharaj, qual foi o erro de Ekalavya? Ele estava fazendo tanto serviço e ele recebeu o poder de Gurudeva, de Dronacharya. Então a questão é, por que Dronacharya estava preocupado? Você acha que Dronacharya estava com alguma inveja? Não, não é isso. Amanhã posso falar também sobre qual é o entendimento de Srila Prabhupada sobre o Varnashara Dharma. Então, Ekalavya não foi diretamente para Gurudeva para pedir permissão do que ele queria fazer. Ele não foi iniciado diretamente. E eu posso falar em detalhes qual foi o problema com Ekalavya.
this, Astra Vidya. This Astra Vidya, Dhanurban, this Dhanur, bow and arrow. Ou seja, ele queria aprender a arte do arco e flecha e se tornou o maior guerreiro da época. Mas eu posso falar depois qual era o problema com ele. Mas agora eu quero voltar à questão inicial de qual foi essa responsabilidade que Satchidananda Bhaktivinoda Thakur deu para Prabhupada. Quero concluir este ponto. Então, primeiro de tudo, nós devemos nos lembrar que no ano de 1914, antes do Ratha Yatra, antes de Satchidananda Bhaktivinoda Thakur abandonar o seu corpo no dia de Gadadhar Tirobhav, então um dia Srila Bhaktivinoda Thakur chamou Bimala Prasad. Usualmente, Prabhupada prestava Dandavat Pranam para Bhaktivinoda Thakur. E às vezes ali no Swananda Sukada Kunja, em Godrum, ele na verdade, é Nandagram. É igual a Nandagram. Eu já disse 2 anos atrás, quando a gente estava falando sobre Dhamma Parikrama, já falei sobre isso. Mas hoje eu quero dizer especialmente que o Swananda Sukada Kunja é um local exclusivo, onde Bhaktivinoda Thakur costumava fazer bhajana. E Prabhupada também, Bimala Prasad. Bimala Prasad, Prabhupada costumava ficar lá, fazer bhajana lá, às vezes também. Porque Prabhupada sempre estava ocupado com algum Vani Seva em diferentes locais, mas ele também ficava ali para receber a kripa, a misericórdia de Bhaktivinoda Thakur, no quarto ao lado. Tem o Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur e o quarto ao lado era o quarto de Bimala Prasad Sarasvati. E você também tem ali existe uma foto no Bhajana Rahasya. Hoje em dia eu não sei aqueles que estão imprimindo hoje, mas na época de meu Guru Maharaj, de Madhava Goswami Maharaj, eles colocavam aquela foto de Bimala Prasad Sarasvati. E aquela foto era do Swananda Sukada Kunja, na margem do Sarasvati Nada. É uma foto que ele está com uma caneta na mão, enquanto Prabhupada estava escrevendo o prefácio do Bhajana Rahasya, sob a orientação de Bhaktivinoda Thakur, então aquela foto é dali. Então nós podemos ver essa foto, muito boa, muito bela. Ele escrevendo o prefácio no seu Bhajana Kutir, que era bem ao lado do Bhajana Kutir de Bhaktivinoda Thakur. E Bhaktivinoda Thakur costumava fazer Nama Bhajana. Naquela época, Bhaktivinoda Thakur parou de pregar. Estava fazendo um Bhajana interno ali, de dia e de noite inteiros, pensando em Gaura Gadadhar Lila. Todo dia, 24 horas, sempre pensando em Gaura Lila, Nita Gaura Lila e Nitya Radha Govinda Lila. E naquela época ninguém era permitido a chamar, a falar, a perturbar Bhaktivinoda Thakur. Apenas Krishnadas Babaji Maharaj. Aquele Krishnadas Babaji Maharaj é um discípulo de Bhaktivinoda Thakur que recebeu a iniciação dele bem jovem e abandonou o corpo com 36 anos, bem jovem também. Nós temos também outro Krishnadas Babaji Maharaj que costumava cantar Harinam continuamente, que é o discípulo de Srila Prabhupada. Mas aquele outro Krishnadas Babaji Maharaj, do qual o Samadhi fica lá no Swananda Sukada Kunja, ele costumava servir Srila Bhaktivinoda Thakur todo o tempo, dia e noite. Então, usualmente, Bhaktivinoda Thakur fechava os olhos e ficava cantando Harinam, sempre fazendo Nitya Gaura Seva, Nitya Radha Govinda Seva. E na frente do asana, do assento que Srila Bhaktivinoda Thakur sentava,
tinha uma cavidade na parede, porque naquela época a parede tinha no mínimo 90 centímetros. Agora a gente vê que as paredes são bem finas, mas naquela época a parede tinha no mínimo 90 centímetros, 3 pés. Era uma parede muito grossa, né? Então tinha uma cavidade e ali Bhaktivinoda Thakur instalou a deidade de Gaura Gadadhar, muito belas. Tem a foto, eu posso mostrar para vocês um dia na internet. Gaura Gadadhar, e Bhaktivinoda Thakur se sentava ali diante das deidades, e as deidades muito belas, como se Gauranga e Gadadhar estivessem dançando e cantando. E Bhaktivinoda Thakur fechava os seus olhos todo dia e noite no seva eterno em Gaura Dhama, ou seja, Vrindavana. E um dia, Bhaktivinoda Thakur estava manifestando sua lila de doença, como se fosse um paralítico. Estava muito doente. Então, Bimala Prachada Sarasvati, nosso Prabhupada, se aproximou de Bhaktivinoda Thakur, prestou reverências prostradas aos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur e começou a chorar. Que ele disse: "Oh Thakur, você tem que ficar mais comigo para me dar força. Oh Thakur, não volte, não vá, né? Diante de Thakur, Prabhupada estava falando assim e chorando pesadamente. Por favor, não vá embora, você tem que me ajudar. Tem tanto serviço para fazer." Então, rapidamente, Bhaktivinoda Thakur voltou para a sua posição, para a sua saúde normal, né? Então, veja a excelência. Pelo pedido de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur novamente recuperou a sua saúde e voltou a fazer bhajana, e Prabhupada também ia lá fazer bhajana e fazia perguntas para ele, né? Como dirigir toda a sociedade Gaudiya. Então, um dia, Bhaktivinoda Thakur chamou Bimala Prachada, falou: "Prabhu, vem aqui." Depois disso, ele falou: "Veja a minha condição, a minha saúde não está boa, minha saúde está muito ruim, então eu não posso ir, mas você tem que resolver esse problema." Qual o problema, Thakur? Na verdade, o ponto é que todos os devotos, os Vaishnavas, eles vieram até mim, me pediram para ir e resolver o conflito entre Brahmanas e Vaishnavas. Então, grande conflito. Aqueles Brahmanas, Smarta Brahmanas, até hoje existe esse conflito. Embora esteja acontecendo secretamente, embora eles não consigam ser bem-sucedidos, mas existe esse conflito até hoje. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ordenou Bimala Prachada, falou: "Prabhu, você tem que ir para Balighai e ir lá naquele Dharma Sabha, naquela assembleia religiosa, e estabelecer, provar que o Vaishnava é muito mais elevado que um Brahmana. Por favor, você tem que ir lá." E aí Prabhupada falou: "Ô Thakur, se você me abençoar, então tudo é possível para mim. Se você me abençoar, o que é que não é possível para mim? O que é que não é possível para mim se você me abençoar? Eu devo ir." Então, pela ordem de Bhaktivinoda Thakur, Bimala Prachada Sarasvati foi até lá, em Balighai, Midnapur, e tinha um grande Dharma Sabha, uma grande assembleia religiosa. Milhares de pessoas estavam reunidas ali para alcançar uma solução para essa questão sobre Vaishnavas e Brahmanas. Quem é mais elevado? Então, o Vaishnava é mais elevado que um Brahmana. Eu já discuti sobre isso muitas vezes. Então, para mostrar, para provar
qual é a posição excelente e única de Prabhupada como um acharya, eu tenho que falar essa história. Então, pela ordem de Bhaktivinoda Thakur, Bimala Prashada Saraswati foi lá e tinha essa reunião imensa, milhares de devotos lá. Jai Guru Gauranga Gandharva Gaur Premanande Chiro Gaura Janasraya Visha Gurum Guru Gaura Kishora Kodasva Param Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada foi compelido a ir para Bali Ghai pela ordem de Bhaktivinoda Thakur. E lá teve essa reunião imensa para discutir essa questão sobre quem era mais elevado, Brahmana ou Vaishnavas. Os Smarta Brahmanas queriam provar que eles eram superiores aos Vaishnavas. E os Vaishnavas, independente de casta e credo, queriam provar que os Vaishnavas eram superiores a qualquer outra classe de pessoas. E muitas vezes eu falei um verso: Banhi Suryo Brahmanebhyo Tejiyan Vaishnavo Sada. Banhi Suryo Brahmanebhyo Tejiyan Vaishnavo Sada. Neste verso está escrito que o fogo é muito perigoso. Não tente tocá-lo, que você pode quebrar, que você pode queimar a sua mão. O sol também é muito forte no meio-dia, no mês de março, abril, maio. Se você sair debaixo do sol, você pode ter uma insolação. Não saia. E Brahmanebhyo significa que os Brahmanas também são muito poderosos, mas os Vaishnavas são ainda mais poderosos. Então vocês devem se lembrar deste verso. Os Vaishnavas estão acima de todos os outros. Dessa maneira, pela ordem de Bhaktivinoda Thakur, Bimala Prashada Saraswati foi para Medinapur para ir nesse Dharma Sabha em Bali Ghai, grande assembleia, para encontrar uma solução. Muitas pessoas vieram, de todos os lugares. E lá tinha um grande sadhu também. Não apenas Bimala Prashada Saraswati, mas aquele do Vishwambarananda Deva Goswami, do Shamananda Parivar, um grande Tattvavita, um grande sadhu. Então, muitos sadhus vieram também. Mas antes do Sabha começar, eles estabeleceram que Vishwambarananda Goswami, do Shamananda Parivar, seria o Sabhapati, ou seja, o líder da Assembleia. E Vishwambarananda Goswami apontou Prabhupada como um representante da sociedade Vaishnava, representante de Bhaktivinoda Thakur, e ele falou: olha, nós pedimos que você deve resolver este problema. Você tem que falar todos os detalhes sobre Brahmana e Vaishnava. Então, pela ordem de Vishwambarananda Deva Goswami, Bimala Prashada Saraswati, Srila Prabhupada, começou a falar sobre Brahmana e Vaishnava. E eu posso falar em especial sobre essa questão do Varnashrama Dharma, qual é o Siddhanta de Prabhupada, de acordo com as escrituras autênticas, porque alguém pode fazer algum comentário caprichoso. Tem tantas concepções no mundo afora,
várias concepções equivocadas por todo lado. E as pessoas não têm nenhum interesse de saber o Siddhanta verdadeiro, são muito tolas. Até hoje você pode ir em Navadvip e eles falam: nós estamos na linhagem de Nityananda. Eu sou um membro da família de Nityananda. E alguém querem falar: nós somos da família de Adwaita Gosai. É qual o significado disso? São tolos. Não é possível. Isso não é possível. Apenas Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur podem falar isso. Então Prabhupada diz que Nityananda não é uma personalidade material. Nityananda é Balaram. Ele não vai ter essa linhagem mundana. Ou seja, não é possível que saia de Nityananda uma família assim material. Essas pessoas são mundanas. As pessoas materiais não podem entender, não conseguem, né, entender Siddhanta Vichara. Eu falei já alguns dias antes que algumas pessoas dizem que Srila Prabhupada é o filho de Bhaktivinoda Thakur, mas ele nunca falou assim e Bhaktivinoda Thakur nunca pensou dessa maneira também. Então as pessoas tolas podem falar o que elas quiserem, mas isso não é Siddhanta. Então a Prakrita Vansa, ou seja, uma família transcendental, você não vai encontrar isso neste mundo material. Então, Prabhupada Bimala Prasad começou a responder com base em todas as escrituras, versos das escrituras. E por que essa briga aconteceu? Porque todos querem provar que nós somos elevados, mas não é uma questão de briga, de conflito. A gente deve ficar numa plataforma neutra. Então, nós podemos entender como é possível que o Vaishnava é mais elevado do que um Brahmana. Por quê? Porque qual é o significado de Brahmana? Né? Se qualquer pessoa que nasça na família de um Brahmana, Bandhopadhyay, Mishra, eles falam: então nós somos da família de Brahmana. Mas amanhã a gente pode falar sobre o Daiva Varnashram, que não é dessa maneira. O procedimento do Daiva Varnashram é diferente. Chaturvarnam maya srishtam gunakarma vibhagasaha tassu kartaram upi mam vidhi akartaram abhayam. Bhagavan Sri Krishna falou este verso, né? E amanhã eu posso dar evidências também de que em Satyuga Varnanam vishesho nasti. Varnanam vishesho nasti. Because in Satyuga apenas havia um Varna, que era Brahmana. Todos eram Brahmanas. Então, sempre que a gente vê que há algum conflito, nós devemos entender que é um assunto material. Porque em Satyuga, quando a criação começou, só havia um Varna, uma posição social. Ou seja, todos eram Brahmanas e Paramahansas. Então, depois veio Tetra Yuga, e aí começou esse sistema da divisão por guna e karma, por qualidades e ações. Bhagavan Sri Krishna falou no Bhagavad Gita, e o Gita é eternamente existente, né? Alguém pode dizer: o Gita foi compilado na Kali Yuga, mas e daí? O Gita é eternamente presente. Tassu kartaram upi mam vidhi akartaram abhayam. As a Brahman mean actually those who are roaming around Brahma Tattva. Então, o que significa ser um Brahmana? Brahmanas são aqueles que estão
estão vivendo em torno do Brahma Tattva, ou seja, são espiritualistas. Mas as pessoas querem dizer, eu nasci na família de um Brahmana, então eu sou um Brahmana. Mas esse não é o entendimento científico. Então, Prabhupada quis provar que aqueles que estão fazendo a Prakrita Krishna Bhajana, eles são muito mais elevados, sempre. Então, Prabhupada deu um por um vários argumentos. Adau krita yuge varno nenam hanso iti srataha. Adau at all in Satyaju krita yuge varno nenam hansa iti srataha. There was one varna. Então, em Satya Yuga, havia só uma varna. Todos eram brahmanas. E por que essa era Satya Yuga também? Vocês sabiam que outro nome de Satya Yuga é Krita Yuga. Krita significa feito, perfeito, bem-sucedido, na verdade. Então, a partir deste verso, em Satya Yuga, em Krita Yuga, só havia um Varna. Todos eram Paramahansas. E se qualquer pessoa nascia em Krita Yuga, era bem-sucedido. Porque eles tinham um coração muito bom. Na verdade, no Srimad Bhagavatam, Vipro Khatriyo Bito Shudra Mukha Bahu Uru Padoja Vairayat Purushat Jata Ya Atma Charo Lakshanaha. So, later Treta Yuga, then the division started actually. Então, depois, em Tetra Yuga, essa divisão começou em 4 varnas, 4 posições sociais, Brahmana, Vaishya, Grihastha e Brahmacharya. Então, foi para organizar a sociedade apropriadamente, foi necessário fazer essas 4 segregações, de acordo com Varna e Ashram. Do contrário, para evitar a contaminação, Por isso que foi estabelecido Varnas e Ashrams. Mas Prabhupada diz que Brahmana, Vaishya, Shudra e os ashrams, Sannyasa, Vanaprastha, Brahmacharya, Grihastha, são os 4 ashrams. Então, os Vaishnavas, Guru Vaishnavas, você não pode confiná-los em nenhuma dessas categorias. Você não pode segregá-los, porque Vaishnavas estão acima de todas essas classes sociais. Então você não tem o direito de fazer isso. Então, aqueles Sahajiyas que moram em Navadip, em Kolia, e aqueles Sahajiyas que ficam no Radhakunda, eles estão lá brigando. Por que os sannyas, que os Vaishnavas estão vestindo roupa de sannyas, que eles não têm esse direito? Quem te disse isso? Eles estão brigando com a Gaudiya Mata. Eles estão dizendo, porque Sanatana e Rupa Goswami nunca vestiram roupa de sannyas. Eu já falei 1 ano atrás sobre isso, no Harikatha. E eu já disse todos os argumentos. E no Chaitanya Charitamrita está escrito este verso, que a roupa vermelha ou a roupa açafroada, o Vaishnava
não deve vestir. Should not, não deveria vestir, algo assim. Mas isso não significa uma restrição que o Vaishnava não pode vestir. Isso significa que aqueles Paramahansas Vaishnavas, eles não são obrigados a vestir essa roupa. Eles podem vestir ou não. Eles não são obrigados a vestir. Isso não significa que é estritamente proibido. Se fosse estritamente proibido, então por que no próprio Srimad Bhagavata a gente vê que tem os Tridandi Sannyasa Bhikshu? Né? Bhagavan Sri Krishna falando para Uddhava, falando, veja quão excelente é este Tridandi Bhikshu. Então ali a gente pode ver que no Srimad Bhagavata é totalmente aprovado, que pode haver o Tridandi Sannyasi, está aprovado. Roupa, açafrão, Tridandi Sannyasi está lá. Então não é proibido. Quem te disse isso? E Prabodhananda Saraswati Pada e tantos outros devotos, tantos associados de Gauranga Mahaprabhu, Brahmananda Bharata, Ishvara Puripada, Madhavendra Puripada, todos eles eram sannyasis. Então você pode discutir comigo. Porque eles eram sannyasis, mas não eram Tridandi sannyasis, eram Ekadanda sannyasis. E muitas vezes eu respondi que naquela época esse sannyasi de uma danda única esse sistema, né, era tão poderoso que se qualquer pessoa quisesse tomar sannyasi, ela tinha que entrar nesse sistema, nada além disso. Mas o Gaudiya Siddhanta é que qualquer pessoa que tome sannyasi, ou seja, Madhavendra Puripada, vocês devem se lembrar que vocês podem ver Ekdanda sannyasi, ou seja, uma danda. Não é 3 dandas. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur nos explica que dentro desta uma danda, Attagyana Tattva, na verdade há 3 dandas. Danda significa punição. Ou seja, quem está recebendo 3 dandas é quem está punindo de 3 maneiras: corpo, mente e palavras. É um tipo de voto. Então é certo que aqueles que recebem sannyas, especialmente na Gaudiya Mata, na sociedade Gaudiya, eles tomaram sannyas, mas são na verdade Paramahansa. Não todos. Não estou falando sobre aqueles que tomam sannyasi para receber glamour, posição. Estou sempre falando sobre coisas ideais. Então, um sannyasi, no verdadeiro sentido, é alguém que faz o voto de se punir o seu corpo, mente e palavras. Mas como? Na verdade, se você ocupar corpo, mente e palavras sempre em servir o Senhor Supremo, se você ver que a pessoa está servindo plenamente Krishna a todo tempo, então é algo automático que Krishna vai tomar conta do seu corpo, da sua mente, das suas palavras, e você não tem a oportunidade de fazer outras besteiras. Este é o significado de um Tridandi Sannyasi. E também depois da divisão da Gaudiya Mata, depois que Prabhupada partiu, né? Teve essa divisão e esse outro grupo, foram contra também o estabelecimento do sannyasi. E quando eu estou falando Gaudiya Mission, missão Gaudiya, eu não estou falando dessa Gaudiya Mission que eles deram esse nome depois. Estou falando da missão de Gauranga Mahaprabhu. A missão que eu estou me referindo é a missão estabelecida por Prabhupada pela ordem de Gauranga Mahaprabhu. Depois dessa divisão, essa Gaudiya Mission, eles não permitiram, eles foram contra essa ideia de dar sannyas, e aí Keshava Maharaj colocou eles na justiça e eles deram 20 sannyasas num dia só para se provar, né? Enfim, nós não vamos discutir em detalhes hoje, mas vocês devem se entender que
a posição da pessoa, Varna e Ashrama, depende da guna e karma, das qualidades, das ações da pessoa. Então, de acordo com guna e karma, de acordo com as qualidades, características e atividades das pessoas, essa divisão foi estabelecida. Então, o que Prabhupada quis provar? Prabhupada quis provar que os brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras estão dentro do varnashram, estão dentro dessa categoria de varna, mas os vaishnavas estão sempre acima de qualquer categoria. Então muitas vezes eu disse, o verso que Krishna Bhagavan disse para Uddhava, muitas vezes eu disse que os Vaishnavas estão acima de todos. Os Vaishnavas não estão na categoria de Varna e Ashram. Este verso, Bhagavan Sri Krishna diz para Uddhava. Então, no fim das contas, o que acontece? Prabhupada quis provar na frente deles que os Vaishnavas não estão na categoria de Varna e Ashram, são acima de todos, eles são Paramahansas. Então, os Vaishnavas estão acima de todos. Depois disso, por 3 ou 4 dias, essa discussão aconteceu, e depois da conclusão, milhares de pessoas começaram a correr na direção de Prabhupada para pegar a poeira dos pés de lótus dele, e Vishvambarananda Goswami e todos aqueles que estavam no comitê de direção do evento, eles viram, era como uma onda de homens vindo para pegar Prabhupada, para pegar a poeira dos pés de lótus de Prabhupada. E aí eles pararam as pessoas, não deixaram elas tocarem Prabhupada, e imediatamente Vishvambarananda Goswami pegou uma grande panela, que no momento de distribuir prachada coloca, né, vegetal, coisa e tal. E aí ele pega e coloca à força o pé de Prabhupada dentro dessa panela. E Vishvambarananda falou, olha, vocês podem pegar a água deste pote, vocês não podem tocar Prabhupada. Então fizeram ali uma fila, todos começaram a pegar a poeira dos pés de lótus de Prabhupada, a água dos pés de lótus de Prabhupada, e rapidamente toda a água desapareceu, cada pessoa pegando uma gota daquela água. Então, quantas pessoas estavam naquela assembleia, vocês não podem nem imaginar. Todos ficaram muito satisfeitos com o Siddhanta Vichara de Prabhupada, e não apenas isso, mas assim que acabou o Dharma Sabha, os membros do comitê falaram para Prabhupada, falaram, olha, tem milhares de pessoas querendo receber Diksha de você, por favor, se você aprovar. Alguns deles têm alguns pontos fracos, alguns eles tomam chá verde, alguns eles mascam betel, né, pão, eles fazem isso, mas todos eles querem receber Diksha de você, milhares de pessoas. E Prabhupada diz, eu não tenho nenhum interesse em dar Diksha para eles. Eu não vou dar Diksha para eles, eu não posso dar. Então veja o humor de Prabhupada, a posição incomparável de Acharya como Acharya. Prabhupada não tem nenhum interesse de aceitar milhares de discípulos como algum Sahajiya. Se fosse um Sahajiya, poderia aceitar, ok, eu sou o Jagadguru, eu tenho milhares de discípulos, mas Prabhupada nunca teve esse tipo de humor. Nunca em sua vida, nunca expressou esse tipo de humor.
So he is Jagadguru. Então ele é o Jagadguru. O Jagadguru nunca pensa, né? Essa é a especialidade de um Jagadguru. Essa é a especialidade de Prabhupada como um acharya incomparável. Ele nunca pensa que eles são meus discípulos. Ele fala, eles são meus gurus, todos são meus gurus instrutores, eles estão me controlando. Eles são meus amigos que estão me protegendo. Posso dar vários exemplos de Prabhupada falando dessa maneira. Prabhupada sempre falava dessa maneira. Vipad Udharam Bandhu. Meus amigos que me libertam do sofrimento, da calamidade, algo assim. Então, dessa maneira, a gente pode receber várias informações sobre a posição incomparável de Acharya de Srila Prabhupada. Hoje nós tivemos uma pausa no meio do Harikatha. Eu espero que depois de amanhã eu possa falar tudo sobre estes tópicos. Quais foram as ordens que Prabhupada recebeu de Bhaktivinoda Thakur? Posso falar tudo isso. Então hoje eu quero parar por causa de alguma perturbação. A gente teve que interromper no meio o Harikatha. Chiro Gaura Janasrayo Vishwagurum Guru Gaura Kishoro Kodashu Param Paramadrita Bhakti Vinoda Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Vancha Kalpatarusya Kripa Sindhu Bhavasya Patitanam Pavanam Vaishnavabhyo Namo. Por causa de alguma perturbação, eu estava me sentindo mal, porque Harikatha não pode ter pausa. Eu estou habituado a falar Harikatha sem pausa. Harikatha não é uma palestra, é Harikatha. Então me perdoem.